Bem-vindo ao Acerto de Contas. A Europa diz que é mesmo a última oportunidade. Os líderes europeus dão 5 dias à Grécia para apresentar propostas conclusivas e encontrar uma solução. Domingo há Conselho Europeu com um aviso em pano de fundo. A Europa está a preparar o cenário de uma saída da Grécia do euro ao detalhe. 48 horas depois do não no referendo, a Grécia continua sem um acordo e pouco mudou na vida dos gregos. Esta terça-feira, o Eurogrupo não serviu de quase nada, depois de o novo Ministro das Finanças se ter apresentado na reunião de mãos vazias, sem medidas concretas para mostrar aos parceiros. Mais tarde, a cimeira dos 19 líderes da zona euro também não fechou nenhum acordo, mas deixou avisos sérios e, sobretudo, o último dos deadlines. A Grécia tem até domingo para apresentar propostas conclusivas. The stark reality is that we have only 5 days left to find the ultimate agreement. Until now, I have avoided talking about deadlines. But tonight I have to say it loud and clear that the final deadline ends this week. All of us are responsible for the crisis and all of us have a responsibility to resolve it. O presidente do Conselho Europeu admitiu que a falta de um acordo vai afetar toda a Europa, mesmo em termos geopolíticos, mas o presidente da Comissão Europeia diz-se preparado para tudo e não exclui nenhum cenário. The Commission is prepared for everything. We have a Brexit scenario prepared in detail. We have a scenario as far as humanitarian aid is concerned, and we have, and that's the scenario I most prefer, a scenario how to deal with the problem now, keeping Greece as a member of the euro area. I'm strongly against Brexit, but I can't prevent it if the Greek government is not doing what we are expecting the Greek government to do. Domingo, há uma última cimeira. É o tudo ou nada para os credores e Atenas encontrarem uma solução para evitar a saída da Grécia da zona euro. Die Herausforderung für Sonntag wird sein, festzustellen, ob es dann die Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen gibt. Ja oder nein. Nicht mehr und nicht weniger. Apesar de todos os avisos, Alexis Tsipras parece sair contente da cimeira, mas consciente do que aí vem. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα είναι ταχύτατη, ξεκινάει από τις επόμενες ώρες με στόχο να έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος της εβδομάδας το αργότερο. Alexis Tsipras tem muito para fazer em muito pouco tempo. Precisa agora de entregar uma proposta melhorada aos credores. Tem de resolver a questão do pagamento ao BCE. Precisa ainda de fazer o pedido oficial para o terceiro resgate. Mas precisa, sobretudo, de devolver uma vida normal à Grécia e melhor, se possível. Foi por isso que o povo grego disse não ao referendo. Depois de 5 meses de resistência, o sprint final é duríssimo. No Acerto de Contas de hoje contamos com a análise de Paulo Sand, professor universitário, e de Mónica Ferro, deputada do PSD. Muito obrigada a ambos pela presença neste Acerto de Contas. Paulo Sand, ouvimos o Presidente da Comissão Europeia dizer que estão preparados para um cenário de Brexit. Isto é em teoria, e na prática? E na prática eu acho que estão preparados para um cenário de Brexit. Ou seja, de facto, nós temos estado permanentemente de momento final em momento final, mas este é provavelmente, verdadeiramente, um momento final. É mesmo tudo ou nada? Porque não é possível continuar como estamos, porque a Grécia não pode suportar muito mais tempo a situação em que está agora sem ter qualquer tipo de apoio, e esse apoio só virá dos parceiros europeus se efetivamente houver acordo. Não havendo acordo, esse cenário é um cenário infelizmente em cima da mesa, é um cenário neste momento já expressamente admitido por toda a gente, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Nunca se tinha ouvido os líderes falar tão abertamente e desta forma. É também um bom sinal do desespero que graça um pouco por Bruxelas e pelas instituições europeias. No meio disto tudo, de facto, quem parece, apesar de tudo, mais calmo são os gregos, o que é uma coisa quase paradoxal. Foram de mãos a abanar, literalmente.
para este Pois, Conselho Europeu? e hoje Tsipras foi ao Parlamento Europeu, no fundo, fazer mais um apelo a que as instituições e os líderes europeus olhassem para esta questão como, de facto, uma questão que tem que ser vista à luz da vontade dos povos, nomeadamente do não grego, e, portanto, tudo isto adquiriu novos contornos, mas pôs claramente, digamos, um ponto final na incerteza. E isto é curioso, é que, quando eu digo que pôs um ponto final na incerteza, e que é curioso, tem a ver com o facto de agora ou vai ou racha. Ja oder nein, como disse a chanceler alemã, sim ou não, e, portanto, vamos ver o que é que a Grécia tem para oferecer em termos negociais, porque tem que oferecer qualquer coisa. Para já ofereceu vale só um novo Ministro das Finanças. O que já não foi mau do ponto para, de alguma forma, tirar um pouco a crispação que era, no fundo, um dos problemas deste processo negocial. Estas coisas são muitas vezes muito mais personalizadas do que nós pensamos. A ideia de que tudo isto é feito por robôs e máquinas, mas sem salas, não existe. A verdade é que são pessoas que se irritam, são pessoas que criam relações positivas ou negativas, criam empatia, e a verdade é que o Ministro das Finanças grego, o Sr. Varoufakis, tinha criado, enfim, quase praticamente em todos os quadrantes europeus da geografia europeia, da Eurozona, praticamente só más vontades, e era muito difícil continuar a negociar com ele. Isso, apesar de tudo, foi um aspecto positivo, mas falta muito mais do que isso. Falta dar o passo que é uma proposta grega que possa ser aceite pelos parceiros europeus. Há quem diga que a Grécia tem mais a ganhar com a mudança de cara no Ministério das Finanças do que propriamente com o não no referendo de domingo. Enfim, nas negociações. Curiosamente, paradoxalmente e até um pouco contraditoriamente, do não resultou a saída do Ministro das Finanças. Quando ele dizia que só se demitia se ganhasse o sim. Ele disse que só se demitia se ganhasse o sim, demitiu-se ganhando o não. Porquê? Porque efetivamente estava claro e ficou claro, e houve naturalmente mensagens transmitidas ao governo grego e em particular ao Primeiro-Ministro, de que a negociação só seria possível por parte das instituições se isto acontecesse. No fundo foi um qui pro quo, foi uma troca. Mónica Ferro, ainda é possível acreditar num acordo para a crise grega ou, como muita gente também defende, aumentou-se o fosso entre a Grécia e os credores depois do resultado no referendo de domingo, da vitória do não? Eu acho que tem que ser possível um acordo e acho que, como o Paulo Santos dizia agora, esta tem mesmo que ser a jogada definitiva, não só porque as posições se extremaram, não só porque, entretanto, houve um referendo, e é muito engraçado, embora eu não seja adepta das teorias da conspiração, é muito engraçado ver a quantidade de artigos editoriais que têm sido escritos em torno de se perguntarem qual é que era o resultado real que o governo grego queria. Será que eles queriam mesmo o não, embora se tenham empenhado numa campanha pelo não, que também não deixa de ser curioso, porque nós temos assistido a uma série de referendos um pouco por todo o mundo e ter havido um empenho tão grande do governo numa determinada direção, quando não era uma política pública sua que estava a ser referendada, não deixa também de ser digno de nota. Mas há uma linha que também diz que, na realidade, o que Tsipras queria era que o sim ganhasse, porque isso legitimaria, através do voto popular, o que ele sabe que tem que fazer, que é ceder a uma série de exigências das instituições internacionais que vão financiar o projeto grego, o projeto de retoma económica, o projeto de consolidação, o projeto de até poder pagar aos seus próprios funcionários públicos, que é algo que está em causa, e que, portanto, há quem diga que, e eu confesso-lhe que tendo a pensar nesse caminho, que é inevitável que as partes se aproximem agora nesta semana, seja quando for que o governo grego decida apresentar um projeto. A encenação de ontem, que foi ridicularizada em alguns meios de comunicação, de se ter dirigido para a reunião com papel manuscrito, com o timbre do hotel onde estava hospedado, pode ter sido uma ingenuidade, a referência de que deveria evitar triunfalismos, como se o não lhe desse alguma legitimidade para se apresentar como uma posição triunfante, mas se não foi ingenuidade, é claramente uma medida de acicatar e como o Paulo Santos bem dizia, isto são pessoas a negociar, não são máquinas. Claro. E há emoções, e as emoções muitas vezes levam a extremar de posições, e é muito importante aqui também que quer os financiadores, quer o governo grego, não percam a face. Estamos a falar de negociações. E agora estamos no contrarrelógio. Estamos no contrarrelógio, há um calendário que tem que ser seguido e que creio que a 25ª hora é sexta-feira às 8h30 da manhã, mas há um envolvimento externo e uma envolvente externa
que tem feito com que o próprio governo grego seja, vou usar a expressão pressionado, mas não no sentido de encostado à parede, mas seja pressionado para negociar um acordo, e dou-lhe 2 exemplos. O envolvimento norte-americano e as várias declarações norte-americanas são muito importantes. Os americanos sabem que isto tem um impacto na economia internacional e, portanto, estão preocupados com isso. As declarações do próprio vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, a China gera agora alguns dos principais terminais do Porto de Pireu e, portanto, também estão muito preocupados com o que se pode pensar. E há outro grande jogador internacional, a Rússia, que também acrescento que acredito que nem a Rússia nem a China tenham condições financeiras para prestar à Grécia o tipo de assistência que eles precisariam se optassem por sair do euro. Mas isto dá uma dimensão geopolítica a esta questão que não podemos esquecer. E se me deixa acrescentar outra, a Grécia é membro da NATO e, portanto, interessa a toda a organização ocidental que a Grécia, por essas razões, também continua a pertencer a um grupo de países que a coincidência entre os países que são membros da União Europeia e os países que são membros da NATO não é só esporádica, é bastante consolidada, há uma sobreposição quase total desses países e, portanto, há aqui uma camada de complexidade que pode ser acrescentada e que vai fora do próprio espaço europeu. Paulo Santos. Eu gostava de salientar aqui um aspecto importante, que é talvez o aspecto mais complicado nesta fase, e que é a dimensão política desta crise, mas não a dimensão política geoestratégica, que é muito importante e que eu acho que não podemos de todo ignorar as consequências do que pode ser um Grexit ou não, mas há aqui uma situação muito, muito delicada e muito difícil de deslindar, que é, enquanto para os parceiros da Grécia, portanto, para o Eurogrupo, aquilo que está em causa são as propostas feitas, digamos, no anterior programa de assistência que entretanto caducou, mas que para todos os efeitos são a base da negociação. E é com base nessa base, passa a expressão, que os parceiros querem que haja uma solução. Porquê? Porque não pode haver uma imagem, não pode haver uma ideia de que o facto de ter havido um referendo a dizer não significa necessariamente que então vamos mudar tudo, vamos alterar substancialmente. Até porque há muitas dúvidas em relação à pergunta que foi formulada neste referendo. Isso, aliás, a pergunta era uma pergunta, enfim, já dissemos todos isto, mas a pergunta era uma pergunta há muitas interpretações sobre um programa que já não existia. No fundo, a pergunta era uma pergunta relativamente a algo que já não estava em cima da mesa. O que foi, aliás, paradoxal e que transformou necessariamente a pergunta noutra coisa. E essa eu digo que mais complicado que a pergunta foi a resposta, de facto, a que é que os gregos responderam. Bom, basicamente responderam, se quisermos ser mais simplificar, responderam que não querem, no fundo, austeridade. Não querem continuar a fazer sacrifícios. Ou mas querem continuar no euro. Mas querem continuar no euro. Coisa que, aliás, claramente também faz parte neste momento e faz parte desde o princípio, porque o governo grego, em particular o Syriza, se falarmos do partido principal do governo, já tinha assumido que essa permanência era necessária, porque era essa a vontade do povo. E, portanto, esse é o mandato do governo. Esse é, aliás, um problema paradoxal. Mais valia que tivessem perguntado aos gregos querem estar no euro ou não querem, então teriam um caminho claro. Não têm. Portanto, voltando à questão da negociação, que é muito importante neste momento, porque é isso que está em cima da mesa. Estão duas coisas em cima da mesa, essencialmente, neste momento. Uma é a negociação e outra é a solução para os dias que vêm. Porque o que pode acontecer na Grécia, se não houver uma solução, e acontecerá certamente se houver um Grexit, ou se iniciar um caminho para o Grexit no domingo, porque aí vejo mal como é que as instituições europeias poderão continuar a ajudar a Grécia, em particular o Banco Central Europeu. O que pode acontecer é uma situação social, e sabemos que a Grécia é um país onde isso acontece com alguma facilidade, muito explosiva, com motins nas ruas, com coisas complicadas. E a liquidez da banca grega pode esgotar-se a qualquer momento. Porque não há dinheiro, não havendo dinheiro, enfim, como é que se pagam as pensões, como é que se pagam os salários, enfim, notas promissórias, há soluções, mas só queria completar esta ideia. E, portanto, do lado da eurozona, eu não gosto nada de lhe chamar credores, evito sempre chamar credores, dos parceiros da zona euro, a preocupação é, temos aqui um conjunto, ok, vamos pegar nestas propostas e vamos tentar ver onde é que, eventualmente, há uma forma de nos adaptarmos e fazermos algumas cedências. Mas tem que ser aquela base. Do lado dos gregos, o problema é o contrário. O problema é, nós agora temos um mandato, dissemos não àquelas propostas, tem que ser uma coisa diferente. E por isso, talvez, ontem não levaram a proposta. Bom, um terceiro resgate, que seria, no fundo,
um caminho a começar, que teria que passar por uma solução, digamos, provisória. No imediato teria que haver dinheiro para capitalizar, para dar dinheiro à banca grega, para se poder pagar as coisas imediatas. Enfim, fala-se nesta solução do Banco Central Europeu, no fundo, devolver os benefícios que teve com a aplicação da dívida grega, o que eventualmente pode ajudar numa fase transitória, mas o problema é de fundo. E, portanto, o problema terá que ser iniciar o caminho. Se quisermos encontrar um cenário plausível, seria haver um acordo com base em princípios, se calhar, mais latos do que o acordo prévio, no sentido da condicionalidade, e esse acordo permitir uma rápida intervenção das autoridades europeias, do Banco Central Europeu sobretudo, para capitalizar os bancos gregos para evitar o problema social. O novo Ministro das Finanças grego dizem que terá um feitio mais conciliador e moderado, mas não é um pró-europeu convicto. O que é que se espera de Tsakaloukos nas negociações que aí vêm? A julgar pelo desempenho de ontem, espera-se uma posição mais consolidada, porque de facto foi, como digo, não sei se foi intencional ou não, mas a imagem que passou foi de um governo que na realidade ainda não tem um plano B, como se... eu gosto muito de planos de contingência, deve ser de feito de formação, mas eu acho que quando se pergunta ao povo grego sim ou não, como dizia numa pergunta que é absolutamente indecifrável, o vosso Bruno Faria Lopes tem um artigo muito bom exatamente sobre isso, em que realmente aquela pergunta não passaria no crivo do Tribunal Constitucional Português, não passaria de certeza absoluta. O Tribunal Constitucional Português não nos deixa fazer uma pergunta com 2 alíneas, muito menos uma pergunta sem conteúdo operacional, não é? E, portanto, aquilo no domingo foi um simulacro de democracia e de consulta popular. E lamento pelo povo grego, porque acho que o Syriza já ganhou as eleições prometendo ao povo grego uma série de matérias que não estava na sua disponibilidade de poder garantir, porque pertencer a instituições internacionais pressupõe constrangimentos, pois pressupõe. Mas a verdade é que eu acho que esta negociação poderá ser aligerada. Há uma frase do Varoufakis que eu acho que traduz a sua personalidade, mas contradiz aquilo que ele quis mostrar que era o seu próprio percurso. Ele diz, deixou o Ministério das Finanças, envergarei com orgulho a aversão dos credores. Isto não é política a sério, não pode ser política a sério, um governante não pode ter esta atitude, mas isto contradiz um homem que se apresenta ao meio académico e que se apresenta ao seu próprio eleitorado como um especialista em teoria dos jogos. Todos nós que gostamos de teoria dos jogos sabemos que o que dá resultado são comportamentos cooperativos. Isto não é um comportamento cooperativo. Sobretudo esta animosidade final. E, portanto, eu creio que o novo ministro vai ter um caminho difícil, porque vai ter que mostrar que está seriamente empenhado em negociar. Ao mesmo tempo, acho que há um certo alívio, porque, de facto, Varoufakis tinha conseguido queimar as pontes com todos os seus interlocutores. Espera-se que seja mais apaziguador. Mais apaziguador, pelo menos que se apresente com vontade de negociar e que termine alguma da linguagem. Portugal, e sobretudo o governo, protagonizado pelos partidos um dos quais faço parte, foi acusado de ter um discurso animoso ou de acicatar os gregos durante este processo, que nós nunca tivemos a intenção e nunca foi esse o objetivo. Mas houve uma colagem do governo português à posição dos parceiros europeus? Houve, sobretudo, uma tentativa de demonstrar que o caminho que nós seguimos, que era o caminho que os financiadores estavam exatamente a sugerir com as devidas adaptações, porque isto não é pronto a vestir, não há um modelo que sirva a todos, tem que ser feito à medida. Mas demonstrar que era este o caminho que resultava. E quando nós olhamos, a verdade é que o caminho é substancialmente diferente. Nós terminamos o plano de assistência sem pedir sequer um cautelar, os gregos estão a preparar-se para o 3º plano financeiro. E esse é o cenário mais provável para quem quer ficar na zona euro? Provavelmente vão precisar de um novo apoio, fala-se de hoje. Provavelmente não, de certeza que vão precisar de um novo apoio e vão ter que negociar um novo resgate. O problema aqui é o entretanto. Entretanto, Alexis Tsipras pediu 7 mil milhões de euros de emergência para 48 horas. Para 48 horas porque tem pagamentos para cumprir e tem os bancos em que já nem sequer, não tarda já nem sequer 60 euros nas caixas multibancos há. E deixe-me acrescentar só aqui uma nota. Quando se fala
de rigor e se fala de solidariedade, os gregos já tiveram um haircut de 100 mil milhões, que é superior ao nosso resgate total. E há um dado que é interessante, que eu tenho visto pouco, já ouvi escrever sobre isto, é que estes 100 mil milhões estão na mão, sobretudo, de privados. Portanto, é preciso dizer ao povo europeu que quando se corta a dívida, está-se a cortar, ou quando se perdoa a dívida, está-se a dizer às pessoas que subscreveram essa dívida que não vão receber o dinheiro que subscreveram. A solidariedade também tem limites. Sobretudo se de outra parte. 100 mil milhões, isso é importante, esses 100 mil milhões foram de privados. O problema é que agora esta dívida, o resto da dívida já está nas mãos, em particular das instituições europeias, do Banco Central Europeu, etc. Mas eu gostava de salientar o seguinte, acho que tem que ser dito isto. Para já há uma coisa importante, e eu sou muito contra o manicaísmo, contra a dicotomização, contra a diabolização. Acho que não temos que diabolizar ninguém, somos todos seres humanos, isto é tudo ridículo, esta espécie de projeção de interesses que depois, no fim, só prejudica as pessoas, em todas elas. E, portanto, não há aqui bons nem maus, a Grécia não é má, nem a Europa é má. Há, de facto, um problema e é verdade. E é verdade nos factos, acho que não vale a pena inventarmos. Depois há muitas teorias da especulação sobre conspirações bancárias para pôr os gregos em piores situações. Enfim, acho que vamos sempre muito longe nesse caminho quando procuramos ter razão e provar determinados pontos. Não podemos ir por aí, não devemos ir por aí. O que está aqui em causa é, efetivamente, durante alguns anos, e a Grécia é o exemplo perfeito. O exemplo que nós damos, o pontual, é a história dos Jogos Olímpicos, em que a Grécia gastou não sei quantas vezes mais, por exemplo, que Espanha com os seus Jogos Olímpicos, com despesa pública que obviamente foi alimentada à custa da dívida, numa situação que já era muito complicada. E o que é preciso dizer é que quando rebentou na cara da Europa a crise que nasceu do outro lado do Atlântico e que era de facto uma crise de bolhas acumuladas e que no caso europeu, sobre uma construção deficiente da zona euro, que também é verdade, e que obviamente a Grécia não tem culpa nenhuma disso. Repare, mais uma vez, não é uma questão de culpa, é uma questão de perceber o que aconteceu. E o que aconteceu foi, eu acho que há aqui uma situação absolutamente lamentável e que é muito difícil fugir. No final do ano passado, a Grécia estava também num caminho aceitável. Tinha uma dívida que nunca conseguiria pagar. Toda a gente sabia isso. Como nós temos, ninguém pensa que nós vamos pagar os 200 e tal mil milhões que temos em cima da mesa, porque não vamos pagar. Não é possível pagá-los, é possível reestruturar a dívida, é possível mudar as maturidades, é possível alisar os pagamentos, é possível fazer o que quisermos, mas nunca vamos pagar integralmente, nem é esse o objetivo. Mas ela pesa muito sobre a nossa economia. E, portanto, a Europa tem em conjunto que resolver esse problema. Os gregos, em janeiro, tiveram uma chance de ouro. Aliás, falámos muito disso na altura, eu lembro perfeitamente de dizer isto muito. E deitaram-na a perder. Deitaram-na a perder porque a economia grega estava finalmente a crescer, ao fim de não sei quantos anos de recessões, estava finalmente a crescer. Continuava a falar-se num terceiro resgate, mas mesmo assim nem isso era seguro. Eu lembro que mesmo em Portugal falou-se num segundo resgate até ao fim. E, portanto, depois começou-se a falar de uma saída, de uma saída acompanhada e depois no fim nem saímos assim. Ou seja, a Grécia não fez esse trabalho. Eu não estou a dizer que eles são bons ou são maus. A Grécia tem déficits públicos desde os anos 90. Não tem déficits públicos desde a crise do euro. Tem déficits públicos há 30 anos. E são déficits que foram sempre crescendo, que foram mascarados. E para mascarar um déficit eu tenho que também mascarar, para mascarar a dívida eu tenho também que mascarar o déficit, quando a Grécia quis entrar na zona euro. E, portanto, a situação é esta. Nestes últimos 6 meses, todo esse trabalho foi desfeito. E, portanto, estamos um bocadinho a voltar ao princípio. E é isto. E nós fazemos agora uma curta pausa neste acerto de contas. Volte connosco daqui a pouco. Até já.